Bora lá, meu povo! Vojvoda quer renovar. Fortaleza atropela o Juventude, sai da zona de rebaixamento e supera a má fase. Mídia destaca a atuação e virada de chave na temporada. Lucero e Pochettino voltam a brilhar. Kevin é destaque, Caleb desabafa após gol, Bucaramanga na mira. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E bora lá pro giro de notícias de hoje, domingão, dia 11 de maio de 2025. Ontem à noite, ou melhor, à tarde, mas que terminou a noite, numa noite muito feliz. O Fortaleza goleou a equipe do Juventude por 5-0 no estádio Presidente Vargas, em jogo válido pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Leão não só saiu da zona de rebaixamento, como ocupa atualmente, no momento, a 9ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que ainda tem toda uma rodada pela frente, mas mesmo com os jogos de ontem, depois do nosso, pois abrimos a rodada, o Fortaleza permanece aí na 9ª colocação. Vamos acompanhar o andamento da rodada até o final, pois ela termina amanhã, segunda-feira à noite, e aí vamos ver aonde é que o Fortaleza irá permanecer na tabela do Brasileirão, beleza? Bom, turma, antes da gente entrar aqui nos assuntos do vídeo de hoje, aquele convitezinho de lei, claro, para vocês se inscreverem no nosso canal. Caso você já seja inscrito, por gentileza, copie o link que fica aqui em cima, ó, na barra de endereço do seu navegador. Mandem tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza, chama a galera para cá para conhecer o nosso trabalho. Tem vídeo todo dia às 5h30 da manhã e live todo dia às 18h15. Inclusive, o link da live de hoje já está criado e você já pode ativar o lembrete para colar com a gente às 18h15, tá? Peço desculpas pela voz mais baixa, pela voz rouca. Tô ruinzinho da garganta, mas quem sabe eu melhore aí pra tá apto aqui pra fazer a live às 18h15 junto com vocês, tá? Segundo, faltam 25 inscritos pra gente chegar na marca dos 59.300. Então cuida, compartilha bem muito, chama a galera para conhecer o nosso trabalho e se inscrever no nosso canal. Terceiro, um feliz Dia das Mães. Hoje é um dia muito importante e quero mandar um beijo para minha querida mãe Ana Paula. Muito obrigado, mãe, por me colocar no mundo e por você existir e por ser tão parceira do seu filho amado. Um feliz Dia das Mães. Amo você, tá? E um feliz Dia das Mães para todas as mães de vocês que acompanham aqui o Expresso Tricolor, beleza? Bom, agora vamos ao vídeo de hoje, porque tem um bocado de notícia repercutindo a vitória do Fortaleza por 5-0 contra a equipe do Juventude. E na coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda deu uma declaração que chamou muita atenção da imprensa e eu queria já começar trazendo ela aqui para vocês, ó. Vojvoda celebra goleada e trajetória no Fortaleza. Quero continuar neste clube. O técnico do Leão elogiou a atuação agressiva contra o Juventude. Fizemos uma boa partida, uma partida muito séria, com muitas chegadas ao gol. Defendemos bem, fomos agressivos, então acho que fechamos uma partida muito interessante e com muitos gols, o que também é importante para a confiança do time, explicou o Vojvoda. Estava falando com a minha comissão e relembrávamos o primeiro momento que chegamos aqui. A partir daí, começou uma linda história que quero continuar neste clube. Tenho vivido momentos felizes e momentos difíceis, mas nos momentos difíceis tenho encontrado o apoio de gente que está perto e da torcida, bem como de toda a gente que não tem o contato direto, mas tem o contato emocional, tanto do torcedor do Fortaleza como a cidade de Fortaleza. Então tá aí, o Vojvoda quer continuar, o Vojvoda quer renovar. Alô, Marcelo Paes, já manda logo aí um contrato de 3 anos para o treinador e vamos ver no que vai dar o desfecho dessa situação. O Vojvoda também complementou sobre a partida.
O Fortaleza jogou uma partida muito intensa, com muitos momentos de bom futebol. Conseguimos, a partir do jogo contra o São Paulo, uma regularidade na nossa intensidade de jogo. Foram jogos difíceis, mas interpretamos bem os momentos do jogo. E aí, galera, o que vocês acharam desse resumo da coletiva do técnico Juan Pablo Vojvoda após o 5-0 contra o Juventude? Comenta a tua opinião aqui abaixo. Feedback de vocês é muito, mas muito importante pra gente, tá? Vamos seguir aqui com o nosso vídeo, que eu queria destacar algumas atuações do Fortaleza na tarde/noite de ontem. No GE, a manchete é a seguinte: Lucero faz 2, Caleb e Pochettino voltam a marcar. Lucero, o homem dos gols, na verdade, né? Lucero já havia marcado contra o Colo-Colo pela Libertadores, enfrentando o Juventude. El Gato fez 2 e foi peça-chave para garantir a vitória por goleada no Brasileirão. Fora as assistências, né? Assistência para o gol do Marinho, que acabou sendo do Breno Lopes, e assistência para o golaço do Pochettino. Então, o Lucero jogou demais. Pochettino, o meio-campista do Fortaleza, fez a sua melhor partida na temporada até aqui, com passes decisivos e balançando as redes. O argentino dominou o meio-campo do confronto e foi fundamental no grande resultado do Lion, nota 8,5. Deram nota 9 pro Lucero e 8,5 pro Pochettino, mas pra mim o Pochettino foi o melhor da partida, tá bom? Marinho, peça importante do tricolor no piscina da temporada, o ponta foi até o final e chegou a dividir bola com o Breno Lopes para marcar o gol voluntarioso, liderou boas ações enquanto esteve em campo, nota 7,5. Eu queria só chamar a atenção para alguns destaques rápidos aqui, tá? Kevin Andrade entrou muito bem, participando de lances de gols, quase marcou o gol dele, que o goleiro fez uma defesaça. É esse o Kevin que a gente quer ver, tendo oportunidade e aproveitando. Jogou muito, que possa ter mais oportunidades com o Vojvoda para a sequência de jogos pela frente. Gaston Ávila, finalmente uma boa partida do Gaston Ávila e improvisado, viu? Jogando na lateral esquerda. Claro que a gente já sabia que ele fazia essa função também, mas ontem jogou bem, muito seguro, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e quase marcou um golaço de trivela. Se aquela bola entra, era caso da torcida invadir o campo e levantar o Gaston Ávila, porque olha, ele fez uma boa partida que sirva de exemplo para novas oportunidades que ele for ter pela frente, tá bom? Então, só queria destacar menções honrosas, tá? Lucas Sacha também, outra partidaça. Lucas Sacha é titular absoluto, não tem como, tá? Então, legal demais ver aí o Sacha fazendo mais uma grande partida no meio de campo do Fortaleza. Eu esqueci de alguém? Gustavo Mancha, de novo. Gustavo Mancha praticamente é chover molhado. Tá jogando demais, cara, demais mesmo. Mas quero a opinião de vocês. Façam as avaliações de vocês aqui abaixo nos comentários. Pra você, quem foi o melhor da partida? Quais foram os destaques positivos? Se teve algum negativo, comenta aqui abaixo também, que é muito importante o feedback de vocês, até pra live das 18h15 a gente comentar, se baseando, claro, na nossa opinião pessoal, mas também na opinião de vocês, que ajuda bastante, tá? O GE trouxe uma matéria bem legal e eu queria trazer aqui pra tela rapidinho, porque ela diz o seguinte: goleada e virada de chave marcam saída do Fortaleza do Z4. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Depois de uma sequência de péssimas atuações e ausência de vitórias, o tricolor do PC encaixou o segundo triunfo consecutivo na temporada e o melhor, mais uma vez com ótima atuação e goleada. Controlou totalmente o frágil Juventude na tarde deste sábado no PV e deu um salto na tabela de classificação. Com 5-0 construídos, não terminará a rodada no Z4. Então, massa demais. Lá no blog do Rodrigo Coutinho, lá no... perdão, lá no GE, legal demais que ele teve essa noção, né, de destacar isso, porque foi realmente muito importante. Lembrando que o Fortaleza chega a 9 gols em 2 jogos após 2 goleadas consecutivas. 4-0 contra o Colo-Colo na terça, 5-0 ontem contra o Juventude, então 9 gols e já são 3 partidas jogando bem. Fora as 6, né, sem perder, são 3 jogando muito bem. O Lucero chegou a 4 gols em 4 jogos e recuperou a confiança no Fortaleza. Como isso é importante. O Davidson ainda é o titular, vai ser o titular contra o Bucaramanga, mas o Lucero tá recuperando a confiança e é muito importante a gente recuperar o nosso centroavante artilheiro. E o Caleb chorou após marcar pelo Fortaleza na goleada contra o Juventude. Abre aspas, todo mundo sabe o que eu passei.
Eu venho trabalhando muito para voltar ao meu futebol, que a torcida sabe qual é o meu futebol. Não só a torcida, mas os meus companheiros, a diretoria, a comissão e eu, disse jogador que em 2024 sofreu com múltiplas lesões. Então a comissão, todo mundo do clube, meus companheiros, a diretoria sempre passou confiança que eu ia voltar e poder ajudar a equipe. Então eu me cobrava bastante. Não veio no tempo que eu queria, mas veio no tempo de Deus. Completou o meia, que marcou um gol de cabeça, que definiu a goleada 5-0 após cruzamento de Martínez. Claro que ainda falta muito para o Caleb retomar aquilo que ele foi um dia, mas tem que começar pelos pequenos passos, né? E ontem já foi muito importante, marcou o gol, o elenco inteiro invadiu o campo para abraçar ele. Isso é muito importante. Tomara que seja um ponto de partida para o Caleb retomar boas e grandes atuações pelo Fortaleza. E o gol do Marinho, foi do Marinho mesmo ou foi do Breno Lopes? Bom, após o término da partida, o jogador falou sobre isso em entrevista para Raíza, né, que é a repórter aqui da Verdes Mares, que estava sendo repórter do jogo. E ele disse o seguinte: o gol foi do Fortaleza. A gente sempre fala que o mais importante é o clube e a instituição. A jogada foi muito bonita, mas acredito que eu ia chegar muito atrasado na bola, então o Breno chegou para dar aquela conferida. O gol foi do Breno Lopes. E o Breno Lopes, que estava do lado do Marinho, complementou: independente de quem fez o gol, a gente fica feliz com a vitória. Isso é que importa. O pensamento coletivo, não importa de quem for o gol foi do Fortaleza. Fortaleza esse que volta a ser o Fortaleza que o torcedor tanto esperou no início da temporada. Aos gritos de o Leão voltou, o Leão voltou, o Leão embala de vez nesse mês de maio. E eu vi alguns torcedores falando assim: feliz ano novo, finalmente o ano começou. Eu não quero ser estraga prazeres aqui, longe disso, estou muito feliz com a vitória. Temos que comemorar essa retomada da boa fase, que na verdade é a primeira boa fase do Fortaleza na temporada, porque não dá para levar em consideração aqueles primeiros 6 jogos lá do começo do ano. Mas galera, o ano não começou agora não, tá? Desculpa, mas o ano começou lá em janeiro e nós passamos vergonha nesses primeiros 4 meses, tá? Foi um janeiro ruim, um fevereiro horroroso, um março pior ainda e um abril então nem se fala. Então a gente não pode esquecer isso. O ano não tá começando em maio. Que bom que o time tá se encontrando agora, que bom que o Vojvoda tá fazendo dar certo, o elenco resolveu jogar, mas o ano não tá começando agora, tá? Tivemos 4 meses muito decepcionantes que deveriam servir de lição para não acontecer no ano seguinte, e o Fortaleza estava conseguindo ser pior do que no ano passado. Ano passado acordou mais cedo, esse ano acordou mais tarde, e a gente torce muito para que isso sirva de lição e o time não volte a decair, que daqui para frente seja só uma crescente, e no ano que vem isso não se repita, porque senão, qual é a graça da gente torcer 4 meses aí só no fumo? Seria melhor a gente começar a torcer só em maio, né? Que é quando o pessoal fala que o ano começa pro Fortaleza. E aí eu sei que muita gente vai aparecer e vai dizer assim: nossa, PM, mas tem que ser torcedor nos momentos felizes e nos momentos difíceis também. Eu sei, eu entendo, mas é muito chato e é muito triste ver o Fortaleza sofrendo e jogando mal por 4 meses, cara. Demorou demais a encaixar, mas que bom que encaixou agora e torço muito para que seja só coisas boas daqui para frente. O ano não começou agora, começou em janeiro. Nós passamos maus bocados, perdemos o Cearense, capengamos na Copa do Nordeste, mas vamos com força total agora daqui pra frente, porque é o que importa. Mas essa é a minha opinião. Claro que eu respeito quem pensa diferente e principalmente quem vai querer seguir apenas daqui pra frente e esquecer o que aconteceu. Eu não vou esquecer, pode ter certeza disso, mas vamos seguir com o que tá acontecendo agora, que tem sido muito positivo, tá bom? Turma, vamos dar uma olhada na opinião da mídia. Eu trouxe aqui alguns vídeos do Jussier Cunha e também do André Almeida, que fizeram um apanhado geral sobre como foi o jogo de ontem e destacaram a atuação do elenco e a retomada na temporada. Fala aí, Jussier. Prefiro o processo a ponto de inflexão. O processo demanda mais tempo, mas ele é mais sólido, constante. O ponto de inflexão acontece assim, ó, mais rápido, mas me dá a sensação de que a gente fica refém do acaso. Inegavelmente, as 2 goleadas do Fortaleza, num espaço tão curto de tempo, trazem a sensação, e do jeito que foram, né? Trazem a sensação de que finalmente, em 2025, a chavinha do Fortaleza virou e que a gente vai ver o Fortaleza dos anos anteriores nessa atual temporada tão capenga do Fortaleza. Fortaleza jogou bem e goleou os seus 2 últimos adversários, e se antes eram 4 jogos sem vencer, agora são 6 sem perder. Depende também muito da visão que você queira dar aos fatos.
No estádio, o torcedor do Fortaleza já entoou o canto, o Leão voltou. E aí, qual a sua opinião? Pra mim, o Leão voltou e vou acreditar fielmente nisso, claro, sem deixar de criticar, porque acredito eu que as críticas serviram e sempre vão servir pro elenco, pra comissão técnica e pra diretoria evoluírem. Isso é muito importante. Então, pra mim, sim, houve uma virada de chave e que daqui pra frente seja sempre o melhor. O André Almeida trouxe uma análise maior e mais completa do que o Jussier. Vamos ouvi-lo. Quando muito se falava que esse time do Fortaleza poderia e deveria jogar mais, é porque todo mundo sabia que a capacidade desse elenco era de entregar resultados e desempenho melhores do que vinham sendo apresentados. A goleada por 4-0 sobre o Colo-Colo e a maneira como ela aconteceu, e a goleada por 5-0 sobre o Juventude e a maneira como ela aconteceu, comprovam exatamente isso. Fortaleza fez uma atuação exemplar contra o Juventude. Foi um grande jogo, uma das melhores atuações do ano e a melhor partida no Campeonato Brasileiro. Foi um time que entrou em campo sabendo exatamente o que queria e exatamente o que deveria fazer. Não à toa que abriu o placar logo muito cedo, com 2 minutos, e embora o placar do primeiro tempo tenha sido apenas 1-0, não traduzia o que era o jogo. Fortaleza já tinha criado oportunidades para ter até mesmo um placar mais elástico. Acontece que no segundo tempo, o placar acaba sendo mais justo com o que era o jogo. Foi um Fortaleza melhor do primeiro ao último minuto e que se comportou como um time organizado, coeso, seguro defensivamente e que teve a capacidade de pressionar o adversário, criar oportunidades e não se saciou em nenhum momento. Quis a todo tempo agredir o adversário quando foi possível. Foi assim que construiu o placar de 5-0 e olha que poderia ter sido até mais. Destaquei aqui os aspectos coletivos de um time que parece ter recuperado a confiança e que jogou muito mais leve, inclusive no segundo tempo da partida. Mas tem pontos individuais que devem ser mencionados. Grande partida do Pochettino e do Lucero. Para mim, o Pochettino, inclusive, foi o melhor em campo, apesar do Lucero ter feito 2 gols e de ter dado ainda uma assistência. Mas o Pochettino foi o cara que comandou o meio de campo. Foi uma espécie de regente do Fortaleza nessa grande atuação, e demonstrando que tem talento e tem capacidade de render muito mais do que vinha rendendo individualmente. Aliás, Pochettino e Lucero foram protagonistas em muitos dos grandes bons momentos que o Fortaleza viveu nos últimos anos. Em 2024, a queda de desempenho dos dois, inclusive, ela acontece de forma simultânea. Parece que um depende do outro. Pochettino depende do Lucero, Lucero depende do Pochettino. E nesse jogo contra o Juventude, os dois foram muito bem. Mas não foram os únicos destaques individuais. O Gustavo Mancha fez mais um jogo muito seguro, assim como o Lucas Sacha. É incrível a regularidade do Lucas Sacha. Até o Gaston Ávila foi muito bem jogando na lateral esquerda. Fez a sua melhor partida pelo Fortaleza. Sem falar do Marinho e do Breno Lopes, muito participativos no jogo também. De jogadores que saíram do banco de reservas e contribuíram bastante, como o Kevin Andrade, que entrou muito bem no jogo, e o Caleb, que depois de mais de um ano, voltou a balançar as redes. Fortaleza precisava demais vencer o Juventude. Venceu. E mais do que isso, venceu com uma boa atuação. Com uma atuação convincente. São 2 vitórias com autoridade em sequência. Goleada por 4-0 sobre o Colo-Colo, goleada por 5-0 sobre o Juventude. Agora, são 6 jogos sem perder. E o Fortaleza dá mostras de que parece, de fato, viver um outro momento. Precisa continuar nessa pegada, até porque na próxima terça-feira tem o Bucaramanga em casa. Se vencer, garante a classificação na Libertadores e, mais do que isso, consolida demais o novo momento muito positivo na temporada. Grande vídeo do André Almeida, concordo com toda a análise dele. E você, concorda? Para finalizar o vídeo de hoje, trazer para vocês a fala do técnico Juan Pablo Vojvoda sobre o jogo de terça contra o Bucaramanga. Bueno, yo, torcedor, espero eso, espero una torcida que empurre a la gente, ¿sí? Para cima, ¿sí? Más espero de los jugadores o foco, o profesionalismo, o inteligencia para saber que bueno, que es una partida de fútbol internacional, una partida de alto nivel, una partida de Copa Libertadores. Entonces, juntos o ter esa inteligencia para manejar esa atmósfera que vamos a encontrar hoy a terça-feira, más una boa atmósfera. Yo prefiero esa atmósfera, más como jugadores manejan esa presión cuando las cosas no van bien, tienen que tener la fuerza y la inteligencia para manejar esa otra presión que es la presión boa. Entonces, encontrar ese equilibrio con los momentos difíceis, encontrar el equilibrio, los momentos bons, continuar con ese equilibrio. Tá aí, perfeita análise do Vojvoda. Temos que encontrar o equilíbrio, certo? Para conseguir vencer o Bucaramanga na terça-feira, porque agora é uma pressão positiva, venceu, tá nas oitavas de final da Libertadores. É para lotar o Castelão terça-feira, hein?
Bom, meu povo, é isso. Videozão completo pra vocês. Desculpa pela voz. 18h15 tem live. Valeu, falou e tamo junto.